Olá, pessoal. Aqui é o professor Patrício de Alencar e essa aula trata sobre o projeto de lei de número 2338 de 2023. O projeto ele está dividido em 12 seções. As 12 seções são as seguintes: preliminares, direitos, categorização dos riscos, governança dos sistemas de IA, responsabilidade civil, boas práticas, comunicação de incidente grave, base de dados pública para publicação de dados de treinamento de inteligência artificial de alto risco, supervisão e fiscalização, fomento à inovação sustentável, atuação do poder público e, finalmente, algumas exposições finais. Lembrando que o documento ele poderá levar a diferentes interpretações de acordo com o domínio do conhecimento no qual você trabalha. Então, provavelmente, a visão de um advogado ou de uma advogada vai ser bem diferente da visão de um cientista da computação. Assim como também de pessoas de outras áreas, áreas de humanas e demais áreas do conhecimento. Então, o mais indicado é que você lê por você mesmo o projeto de lei, e aqui nós estamos apenas destacando alguns pontos que merecem a atenção geral. Na seção de preliminares, o que a gente vê é que o projeto de lei 2338, né, que trata de uma legislação brasileira ou uma tentativa de governar ou de legislar ou de sistematizar o desenvolvimento de sistemas inteligentes no Brasil, a gente vê que o documento não se aplica a sistemas de uso pessoal, sistemas de defesa nacional, modelos de teste, modelos de experimento e suporte a serviços de infraestrutura, tais como serviços inteligentes ou sistemas de IA aplicados ao gerenciamento da rede de distribuição de eletricidade, também sistemas de trânsito, sistemas de controle ou de abastecimento de água e etc. Há também alguns casos de flexibilização das normas previstas nessa lei, que incluem o uso de tecnologia aberta, ou seja, o sistema ainda não foi colocado para uso comercial, inovação científica e projetos de interesse público. Então, alguns fundamentos, esse documento ele tem alguns princípios, né, gerais de recomendação da construção desses sistemas. Entre eles, que o sistema deve estar centrado na pessoa humana, então a inteligência humana é soberana, direitos humanos e valores democráticos precisam ser respeitados por esses sistemas, o sistema deve permitir liberdade de expressão, também precisa haver um engajamento das desenvolvedoras, empresas desenvolvedoras de software, de inteligência artificial para proteger o meio ambiente, já que esses sistemas eles requerem bastante recursos, né? Recursos hídricos, inclusive, né? Para resfriamento dos data centers. Livre concorrência e competitividade, então não deve se permitir o monopólio, né, das tecnologias. Privacidade dos dados, especialmente do lado consumidor. Direitos culturais e proteção a grupos vulneráveis e pluralismo político, segurança da informação, que é o centro da soberania digital, né? Soberania digital, que é um requisito complexo de software, que quer dizer o direito ou o direito de controle ou o direito de gerenciar o que se faz com os dados do indivíduo ou da empresa, da organização. Então, isso é soberania. O direito de ter o controle sobre o que se faz com a sua informação. Internacionalização e padronização de acesso aos dados, né? Então, essa questão da padronização de arquiteturas e tecnologias a construir os sistemas inteligentes está relacionada à promoção da interoperabilidade entre sistemas, ou seja, os sistemas precisam se comunicar. Deve ser fácil de integrar essa informação, os relatórios, inclusive, de inferência gerados por sistemas inteligentes. Alguns termos precisam ser elucidados, né? Então, também o projeto de lei ele traz um breve glossário de termos, incluindo, por exemplo, a definição do que é um sistema inteligente. Sistemas inteligentes são sistemas baseados em máquina,
né? E capazes de fazer inferência a partir de um conjunto de dados. Então, a informação ela está estruturada em pelo menos 3 níveis: dado, informação e conhecimento. Então, a partir de uma entrada de dados, um sistema inteligente é considerado como tal se ele consegue articular ou agregar informação de maneira a gerar conhecimento que é palatável por humanos e que pode dar suporte à decisão humana, né? Então, o sistema inteligente ele deve prover inferências, ou seja, geração de conhecimento a partir de dados de entrada. Um sistema de IA de propósito geral, ele inclui sistemas para automatização inteligente de rotinas, como, por exemplo, processamento de texto, geração automática de imagens, análise de dados, né? Funcionalidades essas que ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, já fornecem. A IA generativa, o termo vem de gerar algo, ou seja, a inteligência artificial ela passa a ser generativa quando ela utiliza algoritmos para combinação de dados provenientes de áudio, das formas principais de mídia: áudio, texto, imagem, vídeo ou mesmo código de programação, né? Linguagem de programação. Então, quando você tem uma amálgama, um merging, né? Uma mesclagem desses dados, nas suas formas mais elementares e você gera outro, então você tem a IA generativa. Então, por exemplo, nós podemos gerar uma imagem a partir da combinação de várias outras imagens, né? Ou podemos gerar um texto a partir da combinação de vários outros textos. Então, por isso que nós temos essa denominação de IA generativa. Agente de IA é tido aqui no projeto de lei 2338, 2023, como sendo um ator do mercado de sistemas de IA. Então, exemplos de agentes de IA incluem desenvolvedores de software inteligente, provedores de software, que vão comercializar esses produtos, o próprio consumidor do sistema de IA, as entidades reguladoras, né? As certificadoras e acreditadoras, né? De sistemas de IA. Enfim, são todos os atores de mercado que vão agora compor esse ecossistema de negócio do campo da produção e comercialização dos sistemas de IA. O Sistema Nacional de Regulação e Governança da IA, ou CIA, é uma entidade prevista de criação pelo projeto de lei 2338, que visa regular esses ecossistemas, né? Então, a CIA vai estar subordinada, né, ao governo federal para garantir o funcionamento desses ecossistemas de sistemas de IA. Outros termos-chave incluem a noção de sandbox regulatório, né? Sandbox, tradução literal, significa caixa de areia. O que é isso, né? Sandbox é um ambiente, vem a ser um ambiente de testagem de sistemas de IA antes que esses sistemas sejam colocados para comercialização. Então, é um ambiente de teste. E esse teste, né, ele vai muito além de testes funcionais ou testes de requisitos não funcionais, como a gente denomina lá na ciência da computação. Se trata também do escrutínio ético desses sistemas, né? Então, é uma curiosidade, né, atual de como serão feitos esses sandbox regulatórios, mas faz parte da PL 2338 o objetivo de que em 3 anos nós tenhamos esses sandbox regulatórios em funcionamento aqui no Brasil. A autenticação biométrica refere à utilização de dados de origem biológica para autenticar a identidade humana. Então, digitais, leitura da íris e mesmo fragmentos de DNA podem ser utilizados para poder identificar unicamente o indivíduo no mundo. Então, a autenticação biométrica refere a todo tipo de técnica para processar esse tipo de dado para processamento inteligente dentro dos sistemas de inteligência artificial, ou não, né? A biometria ela não está diretamente, ela não está atrelada, seu funcionamento não está acoplado ao sistema inteligente. Você pode utilizar a autenticação biométrica em sistemas que não usam IA, né? Mas vamos dizer assim, um dos braços, né, dos sistemas de IA é justamente a entrada de dados biométricos. A avaliação de impacto algorítmico
refere não somente ao nível de complexidade do algoritmo, mas principalmente à avaliação do impacto que esse algoritmo terá na vida das pessoas, inclusive na vida social e psíquica das pessoas. Então, é algo ainda em andamento, algo ainda em formulação, são esses mecanismos de avaliação de impacto algorítmico. Sistemas de armas autônomas são sistemas, né, militares capazes de executar ações com baixa ou nenhuma intervenção humana. Então, são sistemas programados para decidir e atuar, se necessário, sem um ser humano no controle. E risco sistêmico refere a probabilidade que um sistema de IA tem de afetar outros sistemas, inclusive sistemas econômicos, sistemas de infraestrutura, a própria web em si, ou seja, o risco de um sistema causar um vazamento de dados, de provocar, por exemplo, efeitos econômicos no mercado por conta do vazamento de dados, efeitos também danos morais por conta de vazamento de dados. Então, risco sistêmico refere a isso, a danos de ordem maior pelo uso de sistemas de IA que não são devidamente regulados. Na terceira seção, a gente vê, então, alguns direitos. Né? O resumo de direitos, a gente vê o seguinte. Pessoas e grupos afetados por sistema de IA, essas pessoas elas têm direito à informação quanto à interação delas com o sistema de IA, ou seja, elas precisam entender como é que ocorre essa interação e seus efeitos. Elas têm direito à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais, e elas têm direito à não discriminação ilícita ou abusiva com base nos dados que esses sistemas coletam. Já para os direitos, né, da pessoa ou do grupo afetado por sistemas de IA de alto risco, e a gente vai ver mais na frente esses níveis de risco, refere, então, incluir o direito à explicação, ou seja, a inferência executada pelo sistema ela precisa ser explicada. Como foi que o sistema chegou àquela conclusão? Outro direito é o de contestação das recomendações que o sistema pode dar. E o terceiro, um dos mais importantes, é o direito à revisão humana dos resultados que são gerados pela IA. Então, todo resultado, toda recomendação ou todo suporte à decisão desses sistemas precisa ser analisado por seres humanos, ou pelo menos um comitê de especialistas. Os riscos, né? Quanto aos riscos, é considerado de risco excessivo o sistema que tem os seguintes comportamentos. Por exemplo, o sistema que influenciar comportamento danoso à saúde, segurança e integridade, o sistema que explorar vulnerabilidades, sistemas que avaliam traços de personalidade, que possibilitam a exploração sexual, sistemas que ranqueiam pessoas com base em sua posição social, sistemas que permitem, por exemplo, identificar, com base em biometria, um indivíduo em uma multidão, né? Ou à distância ou em tempo real, e sistemas de armas autônomas. Mas nesse conjunto aqui de características, existem algumas exceções, que são elas. Aquele sistema que permita ou facilite o inquérito ou processo criminal, né? Considerando aí a alta demanda né, na área do direito. Sistema que permita a busca de vítimas de crimes ou pessoas desaparecidas, né, no caso de utilização da biometria para encontrar pessoas. Sistemas que permitam flagrante delito de crimes e sistemas também que permitam a recaptura de réus. Então, essas são exceções a essa regra dos sistemas de risco excessivo. Agora, a IA de alto risco, né, ela inclui os seguintes casos: sistemas de controle de infraestrutura crítica, por exemplo, sistemas de controle de trânsito, sistemas de redes de abastecimento de água e de energia elétrica, sistemas para seleção e monitoramento de estudantes, para recrutamento e promoção de candidatos a vagas de emprego, para avaliação de elegibilidade de serviços públicos ou privados, né, como, por exemplo, cirurgias, e para classificação de prioridade em serviços de atendimento, né? Serviços de atendimento público, como, por exemplo, SAMU, bombeiros, polícia. Né? Esses serviços, eles têm ainda uma bancada de especialistas para avaliar os pedidos. Né? Então, no SAMU, são médicos, né? Plantonistas que estão ali para atender a sua ligação. No mesmo caso, bombeiros, na polícia. Então, se você troca ou
você troca um agente humano por um de inteligência artificial, então há algumas limitações, né? Então existe aí um risco a correr, né? Porque o ser humano ele tem as suas nuances também, né? A questão da subjetividade, a interpretação dos tons de voz, né? A própria experiência de vida, né? Faz com que o ser humano ainda seja soberano em relação a essa decisão. Então, o sistema de IA que fizesse esse tipo de função seria caracterizado como IA de alto risco. Então, abre um precedente ético, né? Além disso, nós temos também IA de alto risco. Nós temos IAs que possam ser utilizadas em veículos autônomos que possam dar suporte ao Poder Judiciário na investigação de fatos. IA que permita diagnóstico médico de doenças de alto risco, criminologia, biometria também para reconhecimento de emoções, que é um assunto bastante complexo, e também controle de imigração. Tá? Agora, como é que esses riscos eles são, vamos dizer assim, mensurados, né? Então, eles são mensurados baseados nessas condições. Cada sistema desse precisa ser avaliado quanto aos seguintes critérios. Por exemplo, o sistema ele gera efeito jurídico relevante? O sistema ele pode causar dano material ou moral? Ele pode afetar um grupo vulnerável? Né? E até então a gente deu exemplos de domínios de aplicação, mas agora a gente está falando sobre critérios para poder classificar futuramente ou categorizar esses sistemas. O sistema ele permite reverter danos que ele possa causar ou ele pode causar danos irreversíveis. Ele tem um histórico danoso, né? Além disso, o sistema ele precisa permitir auditabilidade, transparência. Precisa ser um sistema que evite dano sistêmico, por exemplo, permitir ou incentivar um linchamento cibernético. O sistema também não pode representar um risco à saúde física, mental e social de indivíduos e grupos. E também o sistema não pode representar um risco à saúde psíquica de crianças e adolescentes, que é um tópico bastante atual de discussão. E aí vem o papel, né, do Sistema de Regulação e Governança da IA no Brasil, que é o órgão chamado CIA, né, previsto por esse projeto de lei. Então, é de responsabilidade desse órgão, ou será de responsabilidade dele, né, expedir orientações normativas, né, sobre os impactos dos sistemas de IA, publicar a lista consolidada de sistemas de alto risco, e também servir de entidade para a qual as desenvolvedoras ou aplicadoras de IA, empresas de desenvolvimento e aplicação de IA, possam recorrer ou apresentar suas petições. E também a CIA poderá acreditar ou responsabilizar ou transferir responsabilidade de avaliação de sistemas inteligentes para órgãos internacionais. Então, pode ser que a CIA ela tenha que cooperar com outras agências internacionais. E quais são, então, os princípios de governança, tanto para o desenvolvedor quanto para o aplicador, né, de sistema de IA? Essas entidades, esses agentes de IA, eles precisam manter o seu registro de medidas de governança adotadas, né, para prestar conta das informações necessárias. Precisa usar ferramentas e processos que são devidamente acreditados, né, são processos certificados. Precisa garantir transparência e responsabilidade social e sustentável de suas atividades. Precisam também prevenir vieses discriminatórios. Precisam também permutar informações entre os agentes da cadeia de IA, porque, eventualmente, numa justificativa para o governo ou para o judiciário, eles precisarão permutar informação entre eles. E lembrando que caso um aplicador da IA, ou seja, uma empresa que usa IA, mas que ela não desenvolve, se essa empresa ela aplicar IA, mas ela realizar modificações profundas ou substanciais no código original, então ela passa a ser também desenvolvedora, de acordo com esse projeto de lei. Tá? E o que o poder público pode te garantir? Né? Precisa garantir acesso aos dados e portabilidade do sistema, protocolos de acesso, padronização e arquitetura, ou seja, normas técnicas e organizacionais. O poder público precisa prover e garantir ou reforçar a conformidade a esses padrões. Né? A publicação da avaliação do grau de risco do sistema, a biometria ou regulamentação por lei da biometria, né? E também a descontinuidade do uso desses sistemas no caso de infrações
graves ou de que a empresa não conseguir eliminar, né, o problema de funcionamento que ela causou. Além disso, também na parte de governança vem a questão da análise de impacto algorítmico. Isso é de responsabilidade, né, de mais um órgão a ser criado a trabalhar em conjunto com a CIA, que é o Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial, CRIA. É responsável por definir os critérios de avaliação e periodicidade. Que periodicidade? É a periodicidade da validação ou da acreditação da tecnologia utilizada por essas empresas de IA. Então, tanto os processos organizacionais precisam ser certificados, quanto também o aparato técnico, né? Sistemas, componentes de software, tudo precisa ter tem que ter certificações em diferentes níveis, né? E diferentes tempos. Porque uma certificação organizacional, ela pode ser bem mais longa do que uma certificação técnica, né? Então, a certificação técnica ela precisa de atualização mais rápida. E é obrigatório, né, que o aplicador, o desenvolvedor, ele realize essa avaliação de impacto algorítmico antes de colocar o sistema em operação no mercado. Ou seja, antes da transferência de tecnologia para o mercado, né? Antes de sair do sandbox para o mercado. E os agentes de IA, né, desse ecossistema, você já foi mencionado antes, né, eles precisam permutar, devem ser capazes de permutar informações entre eles, né, sobre performance, né, especialmente sobre a performance, desempenho operacional. E essa avaliação, a avaliação de impacto algorítmico, ela tem mais a ver com o risco ou os benefícios, riscos e benefícios que que um determinado sistema possa ter para a vida da pessoa ou do grupo de pessoas, do que mesmo a sua complexidade computacional. Tá? Então, a avaliação deve ocorrer antes do uso. E quanto às IAs generativas de propósito geral, né, que são essas IAs para geração de texto, para análise de dados, né, que são funções hoje muito utilizadas, inclusive, no meio educacional. Né? Essas IAs, elas também não escapam das normas de governança. Entre as principais obrigações dos desenvolvedores desse tipo de IA, nós podemos ter as seguintes. Destacamos as seguintes. Essas empresas precisam descrever o modelo de IA utilizado, precisa documentar os testes e riscos, precisa processar dados sensíveis, ou seja, dados privados, sigilosos, de forma legalizada, principalmente os dados pessoais, precisa também publicar os dados de treinamento que elas utilizam para aprimorar os sistemas e precisam também promover eficiência energética, tá? Porque os sistemas de IA, conforme a gente mencionou antes, consomem muito do meio ambiente. Tá? Então, a CIA vai ser responsável por acreditar ou certificar essas organizações. Né? Então, certificações organizacionais e técnicas serão necessárias, o estudo sobre essas certificações também é necessário, né? A CIA deve manter um registro público e atualizado, não somente das empresas e sistemas autorizados a funcionar, mas também de agentes avaliadores, né, autorizados a fazerem avaliação organizacional e técnica. Então, é um mercado, né, que se abre também aí de acreditação e certificação. Então, sistemas que vão prover essa acreditação, ou processos, ou empresas de autoria, né? Isso é um campo de atuação para esses atores, né? De avaliadores. E os próprios avaliadores também serão avaliados pela CIA. Né? Então, eles precisam ter as suas competências técnicas atualizadas para continuarem sendo avaliadores e poderem desfrutar, né, dos benefícios de serem avaliadores. Né? E a CIA tem que promover também, deverá promover a cooperação internacional para avaliação. Quanto à responsabilidade civil, a projeto de lei continua amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, são alguns critérios aqui para a responsabilização civil, né, dos danos causados por um sistema de IA. Nível de risco e autonomia do sistema, isso vai ser uma característica de base, né, para avaliar o dano que um sistema possa causar a alguém. A natureza dos agentes envolvidos, ou seja, que atores da cadeia de valor dos sistemas de IA, né, estão envolvidos num determinado incidente, né, ou estariam envolvidos. E a vítima, né, do dano,
ela será desonerada de ter que provar um dano quando esse for muito difícil de ser provado. Então, isso é mais uma medida para proteger o consumidor, né? Porque é mais difícil para o consumidor de provar que teve um dano do que se a prova vier do provedor da tecnologia, né? E algumas boas práticas recomendadas pelo documento incluem que os sistemas, os mercados da IA precisam ser autorregulados, ou seja, a questão dos preços, né, da competitividade. Então, as próprias empresas vão se regular, né? Não vai existir um tabelamento, né? Uma regulamentação de preços de cima para baixo. Isso é mais ponto a ponto, né? De mercado a mercado, business to business. E também, né, os critérios técnicos precisam ser cumpridos, mas sem comprometer o desenvolvimento tecnológico. Deve-se também compartilhar experiências, né, algo bem difícil de ter na prática, mas deve-se compartilhar as experiências, pelo menos é o que o projeto preconiza. A convocação de autoridade da CIA para tomar medidas cautelares. Deve também prover um canal de atendimento eficiente ao consumidor e devem adotar modelos de certificação reconhecidos internacionalmente. E quanto à comunicação de incidente grave causado por sistema de IA, né? Então, essa comunicação ela deve ocorrer quando o sistema de IA representar risco à vida e integridade física das pessoas, quando eles também representarem ou tiver um risco, né, de interrupção de serviços críticos de infraestrutura, quando causarem danos à propriedade ou ao meio ambiente, se violarem direitos fundamentais e se violarem também o processo democrático e de liberdade de expressão. Tá? As IAs de alto risco precisam, né, terem seus dados de teste disponibilizados numa base pública, né? Então, essas bases precisam estar acessíveis para o público e também para o setor acadêmico. Os documentos de análise de impacto devem ser públicos também, entretanto, podem ser preservados os segredos comerciais e industriais. Quanto à supervisão e fiscalização desses mercados, nós temos então no topo a CIA, o Sistema Nacional de Regulação e Governança da IA, e abaixo da CIA nós teremos o quê? Nós teremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai compor esse comitê, o CRIA, que é o Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de IA, e o CECIA, que é o Comitê de Especialistas e Cientistas da IA. Então, essa aqui é a estrutura organizacional responsável por fiscalizar a IA no Brasil. Tá? E começando pela ANPD, né? Quais são as atribuições dela nesse cenário? Entre elas, expedir orientações sobre como os sistemas de IA vão ser certificados, representar o Brasil também em organismos internacionais de IA, incentivar a adoção de padrões tecnológicos e organizacionais. Também precisa publicar normas, procedimentos, requisitos e regras gerais sobre o uso da IA no país, e também precisa promover o engajamento em acordos regulatórios, né? Ou seja, promover a formação de associações que defendam esses regulamentos para que realmente a coisa possa ser implementada, né? A regulação possa acontecer. E também é responsável por receber a comunicação de incidentes graves, receber e tratar denúncias anônimas. Que tipo de sanções administrativas podem decorrer de erros graves, né, causadas por IA de alto risco ou de risco excessivo? São várias, né? Mas entre as principais nós temos aqui advertências, né, iniciais, multas que, por enquanto, estão limitadas ao total de 50 milhões de reais, a proibição de participar do regime de sandbox regulatório, ou seja, suspensão de utilizar os sandboxes, suspensão parcial, total, temporária ou definitiva do desenvolvimento, fornecimento ou operação do sistema de IA, que é uma medida mais drástica, e proibição de tratamento de determinadas bases de dados, ou seja, o desenvolvedor ele ficaria privado ou proibido de utilizar determinadas bases para poder treinar seus algoritmos. Quais seriam as competências, então, do CRIA, né? O Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial? Entre elas, nós destacamos aqui essas três, né? Sugerir ações a serem realizadas pela CIA, né?
elaborar estudos e realizar debates públicos sobre IA e disseminar o conhecimento sobre IA. Então, realmente é um órgão de comunicação e disseminação do conhecimento sobre IA. Já o CECIA é um comitê de especialistas e cientistas de IA. Então, é um comitê mais técnico que visa supervisionar e orientar técnica e cientificamente o desenvolvimento e aplicação de IA de forma responsável nos termos definidos por regulamento. Então, é de se pensar que o CECIA ele será formado por pesquisadores e acadêmicos com ampla experiência em desenvolvimento de IA. Quanto ao fomento à inovação sustentável, nós temos que o projeto de lei ele recomenda, né, que a CIA, o CIA, né, deverá prover um sandbox regulatório, né, e também que micro e pequenas empresas, startups, né, elas vão ter acesso prioritário a esses ambientes de testagem, sandboxes, né, e poderão ter, inclusive, os custos regulatórios reduzidos. Né? Então, essas organizações elas vão ter custos menores. E os participantes, né, do ambiente de testagem, eles continuam responsáveis por danos a terceiros. Então, não é porque o sistema ainda não está operacional que não haja responsabilidade civil sobre os danos do sistema. Se mesmo em fase de teste o sistema representar risco ou se violar as normas desse projeto de lei, estará sujeito também a sanções. Ainda em relação ao fomento e à inovação sustentável, há algumas diretrizes, né? Entre elas, promover a inovação nos setores produtivos do país, desenvolvimento em pesquisa para o desenvolvimento de IA no país, para resolver problemas socioeconômicos brasileiros, né? Prezando pela autonomia tecnológica e de dados do país, financiamento de recursos físicos e tecnológicos, né? Especialmente para a aquisição de IA de difícil acesso para pequenas e médias empresas, e a ampliação de data centers sustentáveis e a promoção do funcionamento do sandbox. Ainda nessa parte de fomento à inovação, nós temos também os direitos de autor e conexos. O que é isso? Né? Então, o artigo 62, mencionado aqui no projeto de lei, diz assim: o desenvolvedor de IA que usar conteúdo protegido por direitos de autor e conexos, ou seja, que estão relacionados ao autor, né, deverá informar sobre os conteúdos protegidos utilizados nos processos de desenvolvimento dos sistemas de IA, por meio de publicação de sumário em sítio eletrônico de fácil acesso. O artigo 63 diz assim: não constitui ofensa aos direitos de autor e conexos a utilização automatizada de conteúdos protegidos em processo de mineração de textos e dados para os fins de pesquisa e desenvolvimento de sistema de IA por organizações e instituições científicas de pesquisa e educacionais, museus, arquivos públicos e bibliotecas, desde que observadas as seguintes condições: 1. O acesso tenha se dado de forma lícita. 2. Não tenha fins comerciais. E 3. Utilização seja feita na medida necessária para o objetivo a ser alcançado, sem prejuízo aos interesses econômicos dos titulares. Né? Isso aqui é algo que eu acredito que é um pouco polêmico, porque o vazamento de propriedade intelectual aqui é possível, né? Esses artigos eles deixam brecha para o vazamento ou a defesa da propriedade intelectual, né? Porque uma vez que o sistema esteja em construção, né? Dependendo da aplicação, se for uma aplicação científica, então pode-se ter acesso a dados autorais, né? E o autor, né, por exemplo, autor de músicas, autores de obras inéditas, autores de artigos inéditos ainda, podem ter sua propriedade comprometida, né, vamos dizer assim, se sistemas de IA acessarem essas inovações, né, esses dados ainda não publicados ou ainda não registrados para fins de direitos comerciais, né, direitos de propriedade intelectual. Então, fica aqui esse ponto para a gente discutir. Tem ainda um desdobramento dos artigos 62, 63, 66, que eu achei importante mencioná-los. Né? O agente de IA deve remunerar titulares de conteúdos, ou seja, se ele utiliza dados privados, precisa remunerar o proprietário desses dados. Os titulares de direitos de autor e conexos devem ter como negociar coletivamente.
O cálculo da remuneração deve considerar princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Me diga como, né? Isso vai ser feito, mas enfim, está preconizado aqui nessa lei. E o artigo 66 diz assim: a utilização de conteúdos de imagem, áudio, voz ou vídeo que retratem ou identifiquem pessoas naturais pelos sistemas de IA deverá respeitar os direitos da personalidade na forma prevista na lei de número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil e da legislação, na legislação pertinente. Então, são pontos, no mínimo, polêmicos, né? E aí, caminhando para o final dessa aula, nós temos aqui como é que entra, então, como é que entra o poder público, né? Primeiro, essa lei ela demanda uma ação conjunta entre as entidades governamentais, entre as unidades federativas. Então, é preciso estabelecer mecanismos de governança multiparticipativa que envolva tanto o governo quanto também o setor empresarial e a comunidade acadêmica. É preciso também disseminar informações, né, sobre o uso ético e responsável da IA. Deve existir um estímulo à capacitação e à preparação de pessoas para a reestruturação do mercado de trabalho, né? Então, isso aí corresponde à questão do letramento em IA, que é necessário, né? Em vários segmentos da sociedade, não somente no setor educativo, mas em todos, né? A promoção da interoperabilidade entre sistemas de IA, para que não sejam desenvolvidas IAs que não se comunicam. Proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e se repete muito nas normas dessa PL. Promoção da cooperação internacional para facilitar a interoperabilidade, não somente dentro do país, mas também fora dele. E o investimento em IA para resolver problemas do país, para promover o seu desenvolvimento socioeconômico, né? E, finalmente, nós temos algumas disposições finais aqui, que são casos de flexibilização pelo sistema, pela CIA, né, para promover a tecnologia nacional. Primeiro, o uso de padrões e formatos abertos e livres, em termos de linguagens, arquiteturas, mecanismos computacionais. Fomento nacional, ou seja, incentivo do governo à produção de sistemas inteligentes nacionais. Incentivo à pesquisa científica e tecnológica. Projetos de interesse público que atendam às prioridades das políticas industriais de ciência e tecnologia. Projetos realizados em parceria público-privada, né, que articulem, por exemplo, núcleos de inovação tecnológica, fundações de apoio, parques tecnológicos, polos tecnológicos, etc. Né? E o Poder Executivo vai dar um prazo de 2 anos, né, para conferir poderes à ANPD para executar as normas dessa PL. Basicamente é isso. Então, o aparelhamento da ANPD tem mais ou menos 2 anos de prazo. Então, assim, quando isso é um projeto de lei, né, que ainda está em tramitação, mas quando realmente passar a ser lei, então a ANPD tem 2 anos para seu aparelhamento. Finalmente, temos aqui um espaço para discussão, né, algumas questões que se abrem aqui nessa discussão do projeto de lei. Lembrando que o projeto de lei é o ápice da estratégia brasileira de IA e do Plano Brasileiro de IA, que apontam para esse projeto de lei. Então, o projeto de lei esse projeto de lei é o documento mais concreto que a gente tem para a regulamentação de IA no país. Então, algumas questões que traremos então para discussão na nossa aula síncrona vão ser os seguintes, né? Quais são as implicações éticas desse projeto de lei? Como vão ser construídos os sandboxes regulatórios? Quem vai regular os reguladores? Como serão formuladas as normas de classificação de sistemas de alto, excessivo e baixo risco? Haverá certificações organizacionais para a participação de atores de negócio nos ecossistemas de IA? E como uma pessoa, né, agente civil individual, poderá ter seu direito à soberania de dados defendido sob a legislação corrente e frente às big techs de IA? Né? Então, você acha que é uma briga de igual para igual? Enfim, a gente vai discutir isso juntos, né, nesse curso. Na próxima aula, teremos então uma discussão breve sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que aponta para esse projeto de lei. Então, nos vemos lá. Até a próxima.